Exercício número 105. A figura a seguir mostra as associações de três resistores com resistências diferentes R1, R2 e R3 em quatro circuitos diferentes A, B, C e D. Assinale V para verdadeiro ou F para falso para as alternativas. Muito bem, alternativa A. A resistência equivalente em A é igual à resistência equivalente em B. Então, vamos analisar os desenhos A e B para começar. Qual é a análise que nós vamos fazer? Vamos verificar primeiro aqui a figura B. Bom, temos aqui a bateria, a corrente elétrica sai do polo positivo e nós vamos observar que neste ponto a corrente vai se dividir parte para o resistor R2 e parte da corrente para o resistor R1. Então, a corrente sai da bateria, nesse ponto se divide por R2, se divide por R1, e nesse ponto ela vai se juntar novamente para então passar no R3. Então, atenção, quando a corrente elétrica se divide por dois resistores e junta logo em seguida, esses dois resistores estão associados em paralelo. Então, na figura B, eu tenho R1, R2 em paralelo. Vamos ver na figura A. Usar o mesmo processo. A corrente sai da bateria pelo polo positivo. Nesse ponto, ela vai se dividir. Parte vai passar no resistor 1, parte vai para o resistor 2. E nesse ponto, a corrente vai se juntar novamente para passar pelo resistor 3. Então, de novo, corrente sai da bateria, uma parte passa pelo R1, outra parte passa pelo R2, se junta novamente nesse ponto para passar por R3. Toda vez que a corrente elétrica se divide entre dois resistores e se junta em seguida, os dois estão em paralelo. Então, o que eu observo? Na letra A, R1 e R2 estão em paralelo. Na letra B, R1 e R2 estão em paralelo. Então, no fundo, são associações idênticas. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente em A é igual à resistência equivalente em B? Correto. Letra B. A resistência equivalente em C é igual à resistência equivalente em D? Vamos fazer a mesma análise. Vamos lá, na associação C. A corrente elétrica sai do polo positivo da bateria, passa pelo R3, e eu vou observar que neste ponto ela vai se dividir. Uma parte virá aqui para a esquerda, passar por R1, outra parte virá para a direita, passar pelo R2. E as correntes que se dividiram vão se juntar nesse ponto. Então, olha só, toda vez que a corrente se divide, passando aqui por dois resistores, e depois se junta logo em seguida, eles estão em paralelo. Então, aqui, R2 e R1 estão em paralelo. Assim como no A, assim como no B. Não tem problema o desenho ter sido feito de forma diferente. Na letra D, vamos ver como funciona. A corrente sai do polo positivo, passa pelo R3. Chegando nesse ponto, ela vai se dividir. Uma parte aqui para a esquerda, passando pelo R2. Outra parte para a direita, passando pelo R1. E essas correntes vão se juntar aqui. Então, vamos lá. Toda vez que a corrente elétrica se divide entre dois resistores, como aconteceu nesse ponto, e se junta logo em seguida, esses dois resistores estão em paralelo. Então, eu observo que as quatro associações apresentadas, elas têm R1 e R2 em paralelo, depois insere com R3 nas quatro. Mudou a forma de desenhar, mas o circuito é o mesmo. Então, vamos à afirmativa da letra B. A resistência equivalente em C é igual à resistência equivalente em D? Correto. Na verdade, a resistência equivalente nas quatro desenhos são iguais, porque todos são a mesma associação, com R1 e R2 em paralelo. Letra C. A resistência equivalente em A é igual em D? Sim, todos são iguais. A resistência equivalente em B é igual em C? Sim. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Os quatro desenhos apresentam a mesma associação com R1 e R2 em paralelo.